Boa noite, todo mundo bem? Que bom. Então, bem-vindos todos. Hoje a gente vai fazer o último capítulo do Evangelho, o capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas, né? Aquela última parte do Evangelho, que Kardec traz essas inspirações para nós, né? Porque não há receita para fazer uma prece, né? Não tem receita para oração. Quanto mais espontânea e simples, melhor. E Kardec então traz uma série aqui que ele dividiu, né, em 5 tipos de preces, que é para nos inspirar. E eu vou dizer que ajuda porque eu mesma, certo dia, lancei mão dessa coletânea, porque eu fui pega de surpresa. Eu estava num velório de uma pessoa próxima a mim, e quando chegou perto do momento de sepultar, eles perceberam que não tinham chamado ninguém para fazer uma oração, né? O padre, né? Eles são todos católicos. E aí a minha cunhada pediu para eu fazer a oração. Eu fui pega de surpresa e eu pedi a ela 5 minutos para eu me concentrar, né? Pedi ajuda e peguei o Evangelho, que eu tenho um pequenininho que eu carrego na bolsa. Eu peguei o Evangelho e fui direto lá no final. Prece para os desencarnados. E de fato me ajudou muito, porque eu li, né, ali as sugestões, as inspirações que Kardec traz e consegui passar ali uma mensagem, né, para aquela família, uma mensagem para aquele irmão que estava fazendo a passagem, e isso é muito importante. Então, essa parte do Evangelho não tem um trecho dos evangelistas abrindo, né, como tradicionalmente tem, mas Kardec faz um apanhado aqui. Ele começa nos falando um pouco sobre a prece. Aliás, os últimos capítulos do Evangelho são dedicados à prece, né? O último, o 27, que foi feito a semana retrasada, é um capítulo Pedi e obtereis. Ele é todo falando sobre a importância, né, da prece, a necessidade de fazermos prece. Então aqui também a gente encerra o Evangelho falando sobre essa necessidade. E Kardec, ele começa falando sobre como que essa prece ela alcança, né, o objetivo. A prece, para começar o assunto, o que é uma prece? É aquela conexão, é aquela ferramenta, vamos dizer assim, é um recurso que nós, criaturas, podemos usar para nos ligar ao Criador. Então a prece, ela é como se fosse uma ferramenta de trabalho que a gente aprende a usar, né? As coisas que a gente faz no dia a dia, a gente vai fazendo e vai ficando bom. Cada vez que a gente faz mais, a gente vai treinando. Assim é com a prece. Não tem receita, né? Não tem fórmula para fazer. Mas à medida que nós vamos fazendo, nós vamos sentindo e tirando o maior proveito que uma prece pode nos proporcionar. Aquele que se recolhe para fazer uma prece do fundo do seu coração, ele consegue em torno de si um círculo de forças que o protegerão, né, de negatividades, de influências ruins. Então a prece, ela tem esse poder. Por isso que os espíritos recomendam, né, os nossos orientadores nos recomendam que a gente não deixe de fazer as nossas preces. A maioria de nós faz, né? Nós aprendemos desde criança a fazer, mas muitas vezes a gente faz aquela prece mecanizada, né? Daquela forma mecânica que a gente decora e a gente vai falando, e muitas vezes a gente nem sabe direito, porque o pensamento voa, às vezes está cansado à noite, né? Do trabalho, dorme no meio do Pai Nosso. Posso falar porque isso já aconteceu comigo, né? Porque chega exausto, mas não, aprendeu que não pode dormir sem rezar. E aí a gente, até isso acontece, ou de manhã apressado para o trabalho e o pensamento voando, e a gente ali mecanicamente fazendo uma prece, inclusive uma oração tão poderosa
como essa, né, que nós fazemos todos os dias. Então, assim, a prece, conforme a gente tira ela do nosso âmago, né, da nossa vontade, do querer, assim, do coração, isso mesmo, né, um irmão lá no fundo, pondo a mão no coração. Quando a gente tira essa prece do coração, como que ela chega até os espíritos superiores? Porque eles são os encarregados de fazer com que os desígnios de Deus aconteçam. Essa prece que a gente faz, ela vai chegar através do nosso pensamento pelo fluido universal. Então, é como o som. Eu estou falando aqui e o ar que está aqui, ele leva os meus ondas, né? E leva o som da minha voz para vocês. E tem um limite. Quem está lá do outro lado da rua não está ouvindo a minha voz. O fluido universal não tem limite, não tem parede. Então, ele é infinito. E a nossa prece, feita com fervor, o nosso pensamento leva ela em outros mundos. E ela seguramente chegará onde nós queremos que ela chegue. Não é? E quanto mais fervorosa, quanto mais vigor tem na prece, mais potente é essa corrente do pensamento que chega onde nós queremos chegar. Então, a importância de nós aprendermos a fazer uma prece e saber que ela é simples, né? Simples, não precisa ser eloquente, não precisa ter o dom da palavra, né? E discreta. Falar, declamar uma prece, pode até fazer, né, em voz alta, pode até declamar, mas não é vantagem, não quer dizer que ela é mais eficaz porque ela está sendo falada em voz alta, né? Porque o que determina a potência de uma prece é o fervor com que ela é feita no nosso coração. Quando a gente conversa mesmo, leva um lero com Deus, né, e fala para Ele o que a gente sente. Oração é igual sentimento. É isso que nos conduz, né? É o sentimento de querer nos aproximar e de querer fazer essa aliança. Então, a prece, ela nos proporciona isso, ela nos fortalece e vai proporcionar a nós essa proteção, né? Quantas coisas lindas a gente não ouve que foram conseguidas por causa das preces, né? As correntes de oração, muitas curas são alcançadas, porque se o pensamento, né, se ele é do fundo do coração, a prece, e esse pensamento fica potente, forte, imagina um grupo de pessoas conectadas, não é? Mas a prece individual, ela é um recurso que nós temos, é uma ferramenta que nós temos de comunicação com o Criador. E nós somos aconselhados a lançar mão dessa ferramenta, né? De não deixar de usar essa ferramenta. Toda prece é boa. Se ela é feita com boa vontade, ela é boa, né? E a pessoa mais simples do mundo é capaz de fazer uma prece bonita, uma prece profunda, né? Todos nós somos. E a prece traz conforto. E é isso que a gente quer quando a gente pensa em Deus, né? Quando a gente vem a uma casa como essa daqui, é conforto que a gente quer. Então, até isso aqui nas nossas preces, quando os expositores estão aqui, a gente tem a preocupação de levar esse conforto. E aqui, então, nesse capítulo, até tem uma parábola, né, que fala sobre essa questão da prece com exibicionismo, né, que Jesus falava, escuta, não precisa ser exibido para fazer uma prece, né? E ele falou para os discípulos certa vez na parábola do fariseu e do publicano, não sei se vocês lembram, né? Que ele falou que aquele que se eleva vai ser humilhado, aquele que se humilha vai se elevar, né? Essa parábola ela é linda, porque a gente tem que interpretá-la também, porque ele falou para os discípulos, então, um fariseu e um publicano. O publicano era tido para os fariseus como alguém muito inferior. Eles detestavam. E estavam os dois no templo orando, um fariseu e um publicano. O fariseu levantou-se e em pé ele bradava, agradecendo a Deus por tudo que ele tinha, pelo que ele era,
pela superioridade dele, pela diferença dele perante os outros, sobretudo aquele publicano que estava ao lado dele. O pobre do publicano, o cobrador de impostos, escutando isso, ficou envergonhado, abaixou a cabeça e começou a fazer a prece dele, pedindo piedade, pedindo misericórdia a Deus, pedindo perdão por suas falhas e suas imperfeições. Jesus contou isso e no final ele disse: garanto para vocês que ao saírem do templo, os dois, o publicano foi aquele que foi justificado, ou seja, foi aquele que foi considerado, visto como justo perante Deus. Aquele que fez a prece ali, recolhido, reconhecendo suas falhas e sua pequenez perante Deus, e não aquele que bradou. Então, não quer dizer que a prece em voz alta não funcione, não é isso. Mas ela não garante eficácia, porque Deus também não é surdo, né? A gente não precisa ficar gritando muito. E aqui ele começa, então o Kardec ele definiu 5 tipos aqui, para quem tiver a curiosidade de ir lá olhar, porque pode ser útil numa hora de aperto, que nem essa que eu falei que eu passei. Tem 5 tipos aqui que Kardec ele categorizou as preces. Então ele começa com as preces gerais, aí tem as preces por si mesmo. Então são inspirações. Não é que é para a gente decorar aquilo, porque imagina, não é essa a proposta. A visão do Espiritismo sobre a prece não é essa, não é oração decorada, né? É a gente orar com o coração. Então aqui são inspirações, são sugestões que Kardec traz, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai se identificando. Então ele fala da prece por si mesmo, a prece pelo outro, a prece pelos doentes e obsidiados, a prece pelos desencarnados e as preces gerais, que é o primeiro item. E ele foi orientado também pelos espíritos que o assistiram a começar pela linda prece dominical, como ele chama aqui, que é o Pai Nosso. Então, ele conta aqui para nós que o Pai Nosso, ele é uma oração que a sua importância não só porque foi trazida por Jesus, que foi ele quem deixou o Pai Nosso para nós, mas porque ela, no fundo, ela resume todas as outras. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está se colocando numa postura que nos coloca diante dos nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco. Então, dentro do Pai Nosso, que é uma oração tão curta, estão contidos todos esses ensinamentos para nós. E aqui ele fala da oração simples e da oração compreendida, né? Então ele vai aqui, e eu vou fazer isso com vocês, aqui nos 5 minutos a gente dá conta, e eu convido vocês a irmos refletindo aqui em cada etapa do Pai Nosso, porque às vezes a gente faz mecanicamente e a riqueza que está contido nela escapa a nossa percepção, escapa da nossa sensibilidade e a gente não percebe. Mas olha, vem comigo aqui, eu até fiz um guia para não me perder aqui, né? Porque a gente é acostumado, como eu falei, fazer a oração, a gente começa e vai embora, né? Até um amém. E aqui não, aqui nós vamos comentá-la, né? Então, Pai Nosso que estás no céu. De cara, a gente já pode lá conosco mesmo, a gente pode botar tudo na primeira pessoa, vocês não acham? Meu Pai que está no céu. Porque à medida que eu já faço essa aliança com Ele, eu estou fazendo com todo mundo, com a humanidade toda, não é? Mas vamos aqui, né, como nós aprendemos. Pai Nosso que estás no céu. Quando eu estou falando esta frase do Pai Nosso, eu estou estabelecendo ali um laço de proximidade e de intimidade com Deus. E estou dizendo que Ele é meu Pai e que Ele está no céu, ou seja, Ele está acima de tudo. Está acima de todos nós. Então, de cara, eu já chego com humildade, falando para Ele, é meu Pai e está acima de tudo, está acima de nós todos. E eu já crio, eu digo a Ele, eu quero estar próxima e íntima de Ti. Quando eu digo, santificado seja o Teu nome, santificado seja o vosso nome, eu estou admitindo a grandeza de Deus e a santidade dEle. Eu estou me colocando numa posição de que
eu sei o tamanho e o quão soberano que Ele é perante mim. E à medida que eu faço isso, eu digo para Ele, santificado seja o teu nome, eu digo, eu vou te honrar, eu vou santificar o teu nome, eu vou honrar o teu nome em todos os aspectos da minha vida, em todos os aspectos das nossas vidas. Então eu vou santificar o teu nome. Olha que lindo. Venha a nós o vosso reino. Nós sabemos que o reino de Deus não é um lugar geográfico, né? O reino de Deus são suas leis, é o amor, é a caridade, é o respeito. É aí que está, é aí que mora o reino de Deus. Então, quando eu digo, venha a mim, venha a nós o vosso reino, eu estou dizendo, Senhor, traga para mim e me permita desfrutar e praticar esse seu amor, para eu entrar no teu reino, ser caridosa, ser respeitosa, amar, considerar o outro, compreender o outro. Então, venha a mim esse reino. Eu estou dizendo a Ele que eu entendo que Ele fez um plano para mim e que eu estou disposta a aceitar esse plano, porque esse plano é perfeito. E quando eu digo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, eu estou dizendo assim, eu vou observar suas leis, eu vou prestar atenção e vou seguir as suas leis, seja feita a tua vontade. Eu vou observá-las e eu vou seguir os seus decretos. Eu aceito os seus decretos, porque se eu admitir que o Senhor fez para mim um plano, opa, faz isso não, Júnior. Você está aqui concentrado, daí vem um apito desse, pensa, gente. Se eu admitir, né, porque eu não posso errar o Pai Nosso, que nem a Vanusa errou o hino nacional. Se eu admitir que Deus fez um plano para mim e que esse plano é perfeito, eu estou admitindo que eu vou suportar o que está nesse plano, né? Com todas as adversidades, com tudo que está lá. Então, seja feita a sua vontade, eu vou seguir, eu concordo com Ele e eu vou cumprir o que o Senhor quis para mim, aqui na terra ou em qualquer outro plano que eu esteja, porque eu admito a sua grandeza. Dai-nos o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aqui eu já começo a admitir para Ele que eu preciso de ajuda, porque até aqui eu estou falando para Deus, o Senhor é meu Pai e é grande. Eu vou te santificar e eu vou honrar o teu nome, porque eu sei que queres o meu bem, mas eu vou precisar de ajuda. Então, me dá o pão que me sustenta, tanto do ponto físico, material, como espiritual, que é o pão que vai me dar a vida digna, a vida sustentável, para eu cumprir os seus decretos. Então, me ajuda, me dá, me fortalece. E é a prece, é esta prece que é este pão que o Senhor está me dando. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu pedir ajuda, é porque eu admito que eu posso falhar. Então, de cara eu já estou falando, me perdoa, porque eu sou imperfeita. E eu vou cometer falhas, mas me perdoa. Me municie com o seu amor, me fortaleça, porque eu reconheço que eu vou precisar do seu perdão. Me afaste de sentimentos que sejam de ódio, de rancor, de raiva. Me ajude a ficar longe desses sentimentos, porque longe desses sentimentos eu estou pronta para perdoar o próximo, como eu falo que eu perdoo. Perdoe os nossos pecados como perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu falo que eu perdoo para Deus. Mas eu preciso estar forte e longe desses sentimentos negativos, que é para eu poder estar pronta para perdoar o outro. Porque senão eu estou pedindo para ele me perdoar e não estou perdoando. Então, porque mesmo que eu sou merecedora do seu perdão, não é? Não nos deixeis cair em tentação. Então, eu na segunda metade da oração, eu estou pedindo ajuda para ele. Eu estou dizendo, não me deixe cair. Não me deixe ficar sujeita ou sugestionável
às más influências, aos espíritos, os irmãos desencarnados que vibram numa sintonia inferior, para que eles não me contaminem. Me fortaleça no seu amor, para que eu não fique submetida a isso. Então, não me deixe cair em tentação, né? Me ajude, me livre de todo o mal, me deixando protegida. A oração, ela cria esse campo de força, e o Pai Nosso é a mais poderosa de todas. E eu termino com assim seja, dizendo: Deus, Senhor e meu Pai, para mim, eu fico feliz que o Senhor aceite que os meus desejos sejam cumpridos, mas eu estou na sua mão. Então, quando eu oro o Pai Nosso com o fervor do meu coração, eu estou estabelecendo essa aliança com Deus. Eu faço um pacto com Ele. Eu me aproximo dele lá no começo, crio essa relação íntima com Ele e eu vou desenvolvendo, falando com Ele tudo que eu preciso, tudo que Ele pode me dar e que eu estou disposta a receber dele. E por fim eu falo: ok, amém, assim seja. Que seja do seu agrado, Senhor, que os meus desejos aconteçam, se o Senhor quiser. Amém. Vamos nessa atmosfera que nós estamos, bastante protegidos e tranquilos, envolver a nossa irmã Anália, que vai receber a mensagem da noite através do mentor. Seja bem-vindo, irmão. Pedimos, agradecemos. Estamos sempre procurando equilíbrio através da prece, confiante nos mentores espirituais que estão sempre nos inspirando, confiando nos ensinamentos do Mestre, que nos deixou essa prece maravilhosa, que quantas vezes já dizemos de maneira automática, e que agora podemos compreender passo a passo e agradecer por essa oportunidade. Aqui no plano espiritual também rogamos ao Pai, rogamos ajuda, rogamos entendimento para que possamos seguir nossa caminhada evolutiva. Rogamos perdão aos nossos erros e continuamos pedindo, através da prece, a força para resistirmos às tentações. Irmãos queridos, quando não estamos mais aguentando parar de pé, que levamos os pensamentos ao Pai e pedimos: me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não estou aguentando sozinho. Às vezes nos esquecemos que os nossos mentores estão ali só esperando a nossa rogativa. Os mentores não interferem nas vidas das pessoas, mas quando são solicitados, eles atendem, encarnados e desencarnados, com muito amor.
Quando rogamos por um amigo, por um parente, às vezes até por um que às vezes consideramos como inimigos e não são, apenas houve um mau entendimento, que essa rogativa também seja com amor. Porque se aquele que às vezes se comportou como inimigo nos nossos pensamentos, ele pode ser aquele que esteja nos testando para o nosso amor se desenvolver, para que possamos aprender a conviver com todos os problemas, com todas as situações que se apresentarem na nossa caminhada evolutiva. Queridos irmãos, quando chegarem os seus lábios, agradeçam por tudo que aconteceu nesse dia. Agradeçam por tudo que aprenderam. Agradeçam por tudo que poderão ensinar também aos filhos, aos irmãos, aos pais. Os pais precisam de ensinamentos também. Quando sentimos que sabemos mais que nossos pais, às vezes por orgulho, mas às vezes por consciência mesmo, porque tivemos mais oportunidades que eles. Só que os pais têm uma qualidade maravilhosa. Eles amam. Orem por seus pais. Roguem por seus pais. Encarnados ou desencarnados. E agradeçam. Agradeçam sempre. Muito obrigado, queridos irmãos. Que possamos nos encontrar em outras oportunidades. E que todo esse período que ficaremos um pouco afastados possam ser aquele período que estamos precisando para aprendermos mais e mais e mais sobre principalmente por nós mesmos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus de amor. Obrigado aos mentores. Obrigado a todos vocês aqui presentes, com essa energia maravilhosa nos envolvendo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Somos nós que agradecemos, irmão. Seja bem-vindo sempre aqui na nossa casa. Vamos manter os nossos olhos fechados para dirigirmos uma breve vibração ao alto, pedindo a espiritualidade, pedindo aos nossos mentores, aos espíritos superiores e todos aqueles que nos auxiliam aqui na nossa casa, os nossos mentores, que leve a nossa vibração ao seu destino. Vamos vibrar pelos necessitados, pelos doentes, pelos aflitos. Vamos vibrar por todos os irmãos que estejam passando por alguma dificuldade, que seja física, que seja espiritual. Vamos pedir a todas as equipes de saúde do plano espiritual que atuem em todos os lares onde haja um enfermo, onde haja uma aflição. Que o lenitivo seja levado a estas casas. Vamos vibrar pela harmonia, pela paz entre as famílias. Vamos vibrar por nossos amigos, por aquelas pessoas que porventura ainda se consideram como nossos inimigos ou aqueles que nós consideramos. Vamos pedir a Deus Pai poderoso que nos pacifique o coração, que nos pacifique a nossa alma, para que possamos exercer sempre esse papel do amor, de observar as leis de Deus e levá-las adiante para o nosso bem e para o bem do próximo. Vamos finalizar a vibração pela nossa casa que o ama e toda a comunidade que aqui circunda, pedindo proteção a todos os nossos assistidos, os nossos frequentadores e os tarefeiros da casa. Assim, muito revigorados,
melhores do que quando nós chegamos aqui, muito agradecidos pelo que recebemos, pelas oportunidades que temos tido. Nós pedimos licença para encerrar com a maravilhosa oração que estudamos esta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.